Estamos de volta para a segunda parte da Comissão Executiva, um programa feito em colaboração com a Ordem dos Economistas. Hoje olhamos para a relação entre as empresas francesas e portuguesas, sobretudo para um estudo Presença Francesa em Portugal, Implementação, Exportação e Estratégias, um trabalho feito por Luís Filipe Lage e também José Mata. Professor, há pouco estávamos a falar exatamente que uma das conclusões deste estudo revela que as empresas francesas que estão em Portugal, que têm maior autonomia, têm melhor desempenho, porque permitem, digamos, ter políticas de maior adaptação ao mercado? Provavelmente, enfim, porque permitem uma reação mais adaptada ao mercado, que veem qualquer coisa que é diferente das suas expectativas e mais facilmente podem tomar decisões de acordo com aquilo que observam, sem ter que mandar a informação para a casa-mãe, convencer a direção em França de que aquela decisão é a mais adequada e, portanto, isto permite, de facto, responder mais eficazmente aos desafios. Aliás, uma outra coisa que surgiu do estudo é que nós perguntamos também às empresas qual teria sido o seu grau de investimento em compreender a cultura local e adaptar-se às práticas locais, por oposição a aplicar práticas standardizadas que se usam na empresa em todo o mundo. E também verificámos que havia uma correlação entre um investimento forte em adaptação e em compreensão das práticas portuguesas e o desempenho. Portanto, há diversos graus, há diversos tipos de estratégias. Há empresas multinacionais que têm umas práticas que consideram desenvolveram ao longo do tempo, consideram ser as melhores e depois, quando vão para um país, aplicam essas práticas independentemente do país onde estão. E há outras que tentam dar às suas subsidiárias a capacidade de identificar o que é específico no país e adaptar estas práticas às circunstâncias locais. E essas, de facto, têm melhor desempenho. E foi o que nós verificámos, que aquelas que, de facto, deram um mandato, primeiro um mandato mais amplo, mais autonomia, e depois um mandato que inclui a capacidade de adaptação e a necessidade e a vontade de compreender o país onde estão a operar, têm um melhor desempenho e revelam-se mais satisfeitas com aquilo que estão a fazer. O mundo é global, mas depois existem pequenos mundos dentro desse mesmo mundo. Claro, claro. Há realidades locais muito diferentes. Essa ideia da globalização, que o mundo é todo igual, é uma falácia. Quer dizer, o mundo é global em algumas dimensões, em muitas outras dimensões é essencialmente local. E é preciso compreender essas especificidades dos locais. Pierre, há também obstáculos nesta relação e, sobretudo, no investimento das empresas francesas em Portugal. Uma frase que retenho deste estudo parece-me particularmente interessante. Um dos entrevistados respondia: no entanto, temos um problema adicional. Um francês, para chegar a Portugal, tem que passar por Madrid. Corremos o risco de haver aqui uma certa iberização da visão francesa de Portugal e, obviamente, aqui Espanha. É verdade, corremos o risco. Este risco já está a acontecer. Já algumas empresas estão a pôr o seu centro de decisão em Madrid ou em Barcelona. E de facto, isto não só é um risco, mas é um risco que já está a acontecer. E de facto, esta questão para mim é muito pertinente, que nós já tive a oportunidade várias vezes de notar que as empresas que põem o seu centro de decisão em Madrid acabam por perder muito mais que os ganhos que tiveram na optimização, fundamentalmente, de custos que são essencialmente de back-office. E isto acontece, qualquer seja o sector de atividade, e acontece, como é óbvio, não só nas empresas francesas, que de facto isto não é só, não acontece nas empresas francesas, acontece nas multinacionais. E aqui há um trabalho, há uma pedagogia a fazer aos grupos, de facto, é fundamental manter centro de decisão. Portugal, não a Espanha, okay, tem um conjunto de especificidades, um conjunto de particularidades, e para tirar o maior proveito do mercado espanhol e do mercado português, é fundamental que haja centro de decisão adaptado aqui ao nível do desafio. Gostava de dar só um exemplo. Estava há um mês atrás numa reunião em Barcelone, num grande grupo, e ligou um distribuidor. Estava aqui um grande grupo multinacional iberizado. E um produto estava em ruptura. Um produto XPTO estava em ruptura. Então, o que é que acontece? Quando um produto está em ruptura, vamos abastecer quem? Vamos abastecer a Sonai, a Gerno Martins, a Auchan, ou vamos abastecer aqui a Alcampo, em Espanha? Está respondido. Quer dizer que este país, este produto, a filial portuguesa ficou
claramente prejudicada, porque, de facto, o que ficou favorecido foi o mercado espanhol. Não criou... Então, com o centro de decisão local, isto nunca tinha acontecido, que de facto a questão das rupturas tinha sido gerida localmente. É um caso muito concreto que está gerido na Espanha, um sistema muito complexo. Se isto tudo fosse gerido localmente, nunca tinha acontecido. Quer dizer, a empresa tinha vendido mais, não tinha chateado os seus clientes, que quando um produto em ruptura, sobretudo numa altura de crise, o cliente vai no produto da marca própria e talvez não volta atrás. E aqui é um erro gravíssimo. Só acontece neste quadro de iberização, que de facto hoje devemos combater, não lutar contra um papão, mas lutar contra a perda de valor que isto representa. Diogo, e esta guerra, digamos assim, ganha-se sendo mais competitivos, sendo mais atrativos, conseguindo trazer as empresas, obviamente passando por Madrid, mas ficando aqui. Certo, uma forma de evitar Madrid também é vir de avião, eventualmente, e salta-se Madrid. Mas o tema é realmente relevante, porque mesmo se não há, e como disse o professor José Mata, como não há soluções únicas para tudo, a solução e o aspecto de centralização, descentralização, e, portanto, que relevo, que peso deve ter a realidade portuguesa no nosso contexto europeu e no contexto ibérico, vai depender de setor para setor e também de momento. E nós atravessamos um momento em que o risco da iberização é grande. Porquê? Porque a vantagem aparente número 1 é da sinergia dos custos, não é? E, portanto, em momentos mais difíceis, as empresas, e felizmente hoje em dia também os governos, se preocupam em reduzir despesa, e a partir do momento em que se preocupam em reduzir despesa, há umas soluções mais rápidas, e juntar e pôr tudo em Madrid, Barcelona ou Lisboa, também em alguns casos, que facilita. Mas acho que deve variar do momento. Eu espero que não se exagere, que se encontre um bom equilíbrio, e desse ponto de vista o estudo traz factos, para além das opiniões, não é? O facto é, as empresas francesas presentes em Portugal, quanto mais autonomia a gestão local tem, melhores resultados tem. Pronto. Portanto, isso ninguém nos vai tirar. Acho que temos a respeitar esses factos. Acho que também se faz, com certeza, experiências. Depois as decisões também não têm de ser para o conjunto das áreas das empresas. Nós podemos pôr em conjunto algumas áreas e manter sempre alguma responsabilidade local, nomeadamente no relacionamento com os parceiros, com os clientes, aqui construindo em cima do exemplo do Pierre, para que não haja estas arbitragens, digamos, às vezes desadequadas. Teremos sempre, qualquer que seja o modelo, que haja uma voz portuguesa no dispositivo. Senão, o nosso tamanho, ao ser pequeno, vai nos prejudicar até ao momento em que entenderão que, obviamente, com toda a sua força, nós somos claramente mais que o nosso retângulo, somos todos os países de língua oficial portuguesa. Deixa-me acrescentar uma coisa sobre este assunto, porque eu concordo com muitas das coisas que disseram, mas pareceu-me que há um ênfase que eu gostava de dar a tudo o que disseram. É que isto não é só bom, nem é fundamentalmente. Isto é bom para as empresas. Delegam as suas... E, portanto, é mais eficaz para elas terem as decisões delegadas. E, portanto, eu acho que isto é um ponto que... O estudo prova que ganham mais dinheiro, são mais rentáveis. Exatamente. Seguindo essa política. A razão para que as empresas façam isto é porque, de facto, é bom para elas. E que, enfim, como disse, nem todas as áreas têm que ter o mesmo grau de descentralização, de autonomia. Pode haver áreas mais centralizadas e outras mais descentralizadas. Mas há um conjunto de decisões que é importante que respeitem a especificidade dos mercados onde as empresas estão, sejam os mercados dos produtos, sejam os mercados de trabalho, os mercados de contratação. As práticas são diferentes e é preciso compreender e adaptar a realidade a essas práticas. E as empresas conseguem fazer isso. Têm melhor desempenho e são mais rentáveis. Naquilo que é o jogo estratégico e, sobretudo, aquela relação de amor e ódio que os países têm com os seus vizinhos, nomeadamente os concorrentes diretos, não vamos falar aqui do Reino Unido nem do Canal da Mancha, mas falemos dos Pirineus, aquilo que é a relação entre França e Espanha. França, ao investir fortemente em Espanha, está, obviamente, a criar um concorrente mais forte. Portugal pode jogar também esse jogo de tentar trazer para aqui empresas francesas para fazerem o movimento para a Espanha. Podia ser uma vantagem competitiva que nós podíamos apresentar. Eu não vejo isso dessa maneira.
Para ser franco, acho que as empresas tomam muitas decisões que têm a ver com elas próprias e não tanto a ver com os países. As empresas não investem em Portugal para tornar Portugal mais forte ou para tornar a Espanha mais fraca. As empresas investem porque é bom para elas. E hoje em dia, nas grandes empresas multinacionais, as fronteiras têm mais um sentido de estratégia de empresa do que de sentido de estratégia geopolítica. Bom, honestamente, eu penso que os países fazem bem em tentar jogar esse jogo geopolítico, mas as empresas vão reagir de acordo com os seus interesses e o que um país pode atrair investimento se ele próprio oferecer condições que sejam positivas para as empresas que fazem esse investimento. Não creio que possamos os países em geral possam muito contar com decisões das empresas que tenham com uma agenda escondida por trás. Penso que... Concordando, gostava de construir, dando uma visão complementar. Portanto, partilho totalmente que as decisões são decisões das empresas, decisões micros. Mas acredito que os países, os Estados, os governos, talvez possam ter políticas setoriais um pouco mais... potenciadoras de um certo tipo de decisão. Com certeza. E nós temos... há um aspecto... Há escolas de pensamento e modas, e nós mais recentemente estamos naquele modo do liberalismo total, em que não é bom a política industrial. Alguns estão. Eu gostaria que no nosso país tivéssemos um pouco menos, porque o estudo de resto também mostra, quando comparamos com outros países, nomeadamente países que são uma referência para a França, quando olha para Portugal, que é o caso de Espanha e da Alemanha, as empresas espanholas e as empresas alemãs estão setorialmente mais concentradas e menos fragmentadas que as francesas. E isso protege-as mais. Protege-as mais, há mais learning entre elas, mais troca de experiências e estão, de resto, com um mix, portanto, setorial que as favorece do ponto de vista do crescimento. Portanto, o que eu gostaria de retirar aqui para nós, como país, talvez tenhamos exagerado um pouco no deixar a política industrial como sendo um tabu. Eu gostaria que se olhasse para ela com novos olhos e acredito que há algo para fazer. Pierre, o que é que podemos fazer para tornar o investimento aqui? Em França está em cima da mesa um plano de 22 medidas, coordenado por um gestor de grandes empresas, mas o que é que poderíamos fazer em Portugal para tornar o investimento mais atrativo, sobretudo para as empresas francesas? Essas já cá estão, podem investir mais. Então, de facto, aqui há três coisas que não vão ser surpresa nenhuma para todos nós, mas que é tão grande aqui, é tão forte a reclamação, fundamentalmente, que de facto quase assusta. Em primeiro lugar, há uma queixa sobre o funcionamento das autarquias. Que de facto as autarquias acabam por ter um papel no licenciamento. De facto, aqui o resultado é dramático. De facto, a burocracia, má funcionamento, má qualidade, sem falar de vez em quando, não vou dizer vontade de prejudicar, não, mas de vez em quando quase. Eu tenho aqui o caso, até vou dar o nome, porque de facto foi aqui uma luta, a Nestlé para fazer uma, não é francês, mas para fazer uma extensão de fábrica. Criar postos de trabalho. Tive que esperar anos. Porque a burocracia foi chateada. Bom. Em segundo lugar, a justiça. A justiça do lado das empresas. Nós temos a falar na justiça comercial. Não funciona. Como é óbvio. Então, de facto, espero que a reforma da Dr. Paulo Teixeira da Cruz vai avançar e espero também que há um estudo que vai sair promovido pela ACL sobre a justiça comercial, com conclusões e recomendações e propostas para se conseguir o que se consegue na Irlanda. Na Irlanda, vamos todos sonhar, em certos casos, entre a introdução de um pedido e a decisão do juízo, são 28 dias. 28 dias. Então, de facto, nós devemos pôr isto na nossa mente e pensar que isto é possível. E, em terceiro lugar, tudo o que tem a ver com a administração central. Então, de facto, o Estado, em vez de ajudar, desajuda. O Estado, em vez de promover, dissuade. O Estado, em vez de facilitar,
complica. Quer dizer que nós, eu estou cá, gosto muito das países, mas eu vivi o Simplex. Não sei o que é que o Simplex mudou. Este governo, até eu acho que está a fazer um ótimo trabalho, mas tem que ir mais longe e tem que, uma vez por toda, conseguir a ser friendly do investimento. Friendly do investimento. Hoje isto ainda não acontece. O estudo tem pontos muito positivos, que nós tivemos o cuidado de realçar. Agora, é o momento de saber se nós devemos continuar com estas fraquezas. Isto são fraquezas dramáticas. Queremos as enfrentar, queremos as solucionar, ou então vamos continuar a fazer mais do mesmo. E fazer marketing, como foi o caso do Simplex. O Simplex é marketing. É para o ex-primeiro-ministro ir à televisão, mas não solucionou nada. Que hoje, em 2012, as empresas dizem isso. Diogo. Certo. É preciso, efetivamente, olhar para as conclusões do estudo com pragmatismo e com a reação clássica, eu diria, do gestor, que é de dizer, quando algo está bem, fantástico, vamos fazer mais do que está bem, e quando não está bem, vamos corrigir. E também há aqui aspectos que o estudo mostrou que não estavam bem. O Pierre referiu o mais importante, que de resto é um contraste grande, porque as empresas dizem que, e a palavra fácil, que o professor utilizou, acho que é muito interessante, é fácil trabalhar com as pessoas, a relação com os colaboradores, com os fornecedores, com os clientes, é o oposto de fácil com as autoridades. Portanto, pela positiva, vamos ver todo o caminho, todo o potencial, tudo o que podemos fazer de melhor aí, não é? Mantendo e potenciando o que está bem e corrigindo estes aspectos ligados às autarquias, mas também a decisões centrais, há aqui a capacidade claramente das empresas francesas, e imaginamos que as outras também, fazerem claramente mais ainda. Portanto, temos de ver pela positiva, se forem endereçados, e o Pierre mencionou os principais, se esses temas forem endereçados, nós vamos encontrar um novo motor de crescimento. Um motor de crescimento associado ao investimento das empresas estrangeiras em Portugal. E nós precisamos de motores de crescimento. O Grupo Auchan desistiu de isto é público, o Grupo Auchan desiste quase de um investimento de 100 milhões que vai começar a ser tomado por questão meramente burocrática. O Grupo Auchan. Professor, principais conclusões destes obstáculos que os empresários elencaram, para além destas que já foram referidas? Não, estas são realmente As que estão no topo as daquilo que que estão são no as topo e preocupações. destacam-se pela sua expressividade. Por exemplo, eu lembro-me que no caso dos tribunais não há uma única resposta que diga que a relação é fácil. Em quase todas as respostas há mais peso do difícil, mais peso do fácil. Nos tribunais não houve ninguém a dizer que é fácil. No caso das autarquias, já não é assim. Há uma pequena percentagem de respostas que dizem que a relação é fácil. E isto também revela a heterogeneidade que nós temos, não só nas empresas, mas também nas autarquias. Há, certamente, um pequeno número de autarquias, de câmaras municipais, que têm uma atitude diferente da média e que, portanto, facilitam e procuram resolver problemas em vez de os criar. Mas, realmente, a opinião dominante é, de facto, que há uma série de problemas com os tribunais, com toda a gente, com as autarquias, com a administração central, enfim, no fundo, com quase tudo o que são os órgãos do Estado. E isto é, de facto, preocupante. Eu acho que nós agora, enquanto país, devíamos, de facto, olhar para estes resultados. Enfim, eu sei que isto é um estudo limitado, é sobre empresas francesas, tem uma base de respostas limitadas, mas, enfim, não nos surpreende, é voz corrente que estes problemas existem. Se for caso disso, fazer estudos, verificar como é que as empresas de outras nacionalidades, como é que as empresas portuguesas pensam, mas quer dizer, mas se isto for realmente, como eu imagino, um problema que as empresas sentem, então acho que realmente temos que pensar qual é a forma de resolver esses problemas. Por exemplo, na conferência, um executivo de uma empresa francesa queixava-se sobre mau funcionamento de algumas infraestruturas. A opinião geral sobre as infraestruturas, em geral, é boa. Infraestruturas de comunicações, infraestruturas de transportes, as empresas falavam têm uma opinião positiva e dizem que é um país onde uma empresa com uma boa organização interna pode aproveitar essas infraestruturas.
Mas há certamente também outros aspectos onde as coisas funcionam menos bem e na conferência houve um executivo de uma empresa francesa estimou em 4% o aumento dos custos devido a problemas de funcionamento que têm a ver com infraestruturas. Com os portos. Se nós resolvermos estes problemas, Tornamos muito mais competitivos. tornamos mais competitivos. Muito obrigado pela vossa presença nesta Comissão Executiva. Deixem-me dar-vos os parabéns por conseguiram reunir a Academia com as empresas, com a Embaixada Francesa, no fundo, para criar mais riqueza para o país e também para as E empresas. vamos continuar, foi um evento que aconteceu uma vez, vamos continuar a colaboração também com a Nova e lançamos o desafio para o ano de voltar com um estudo que... Fazendo o update também deste. Exatamente. Muito obrigado por terem estado nesta Comissão Executiva. Falámos do investimento das empresas francesas em Portugal e, obviamente, Portugal como uma plataforma importante para investir noutras geografias. Fica por aqui a Comissão Executiva, um programa feito em colaboração com ordens economistas. Aproveite este dia.